O ataque a tiros em Las Vegas foi o maior da história dos Estados Unidos. Ao todo, 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Foi da janela de um quarto, no 32º andar de um famoso hotel da cidade, que um homem de 64 anos abriu fogo contra uma multidão em um festival de música. A ação chocou o mundo. É absolutamente chocante, é terrível, é uma tragédia monstruosa, né? A gente fica imaginando assim, como pode alguém atirar em pessoas inocentes que ele não conhece, como se ele estivesse praticando tiro ao alvo, não é? Num local que tinha 22 mil pessoas. Não é? Então ele realmente estava completamente demente, estava completamente fora de qualquer sentimento humano. Não é? É muito difícil entender a motivação de alguém que faz isso. Não é? Em condições normais, não é? Ninguém vê outro ser humano como um animal, ou pior que um animal, como um alvo. Não é? E foi o que ele cometeu. Veja, ele foi preparado para isso, ele levou muitas armas de altíssimo poder destrutivo, né? Algumas parece que eram automáticas ou semiautomáticas, e ele realmente atirou em tudo que ele podia acertar. O psicólogo Laszlo Ávila enfatiza que ações como esta demonstram um ser humano desequilibrado e ressalta que brincadeiras comuns dos dias atuais, como jogos eletrônicos, estão banalizando o sentido de vida e morte e contribuindo para mais adultos com possíveis surtos no futuro. O ser humano tem uma coisa que é muito angustiante quando a gente analisa, porque veja, nenhum animal mata por prazer, os animais matam para sobreviver. O ser humano desenvolve uma capacidade estranha de negar a si mesmo, porque só o humano é capaz de ser desumano. A natureza humana não é igual à natureza dos animais. A natureza humana é uma natureza inventada, criada pelo homem, certo? Depende da educação, depende do convívio, depende de fatores que não são os biológicos, são culturais, né? E uma cultura altamente sofisticada como a norte-americana, em que já tem segurança garantida, alimentação garantida, estabilidade social, de repente algo se desorganiza profundamente na mente dessas pessoas, né? E como elas estão numa cultura de violência, alguns assumem essa cultura de violência e levam ela até o extremo. Laszlo Ávila também destaca que a violência precisa sim ser controlada. Ele explica que os Estados Unidos vivem um padrão social que favorece a violência, como, por exemplo, admitindo porte de arma de fogo em alguns estados. E o psicólogo diz que o Brasil está deixando nas periferias das grandes cidades este mesmo padrão se instalar, o que é preocupante. Então, a única coisa que nos salva como seres humanos, veja, é a educação, não é? Mas veja, não é só a educação, porque ele era um homem com educação superior, ele era um contador, né? Mas educação é primário, tá? É coesão social, tá? E uma cultura de não violência. Cada um de nós tem um papel, sim, tá? Nós temos um papel assim. Nós precisamos acreditar e praticar intensamente não violência. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.